misterioso quadro que resistia a incêndio que Default 13. Essa pintura retratando um garoto triste, feita por Bruno Amadio, é uma cópia que foi produzida em massa que repercutiu bastante na mídia. Um bombeiro alegou que a pintura tinha sido causa de vários incêndios em diversas casas. Segundo relatos, tudo chegava a ser destruído nos lares, só o quadro que permanecia intacto em todos os registros de incêndio. O tabloide T1 acabou fazendo uma matéria relatando que o quadro era assombrado e que incitava incêndios e, desde então, o caos foi instaurado. Tempos depois, a BBC investigou o caso das pinturas e revelou que elas estavam cobertas por um verniz repelente de fogo e por isso que os quadros permaneciam intactos durante os registros de incêndio. 2. O Anel de Valentino, DSCF 0385 EDT. Esse anel possui uma joia chamada de O Olho do Tigre incorporado e pertenceu a uma das maiores estrelas do cinema mudo de Hollywood, Rodolfo Valentino. O astro morreu de uma úlcera perfurada e as pessoas começaram a colocar a causa da morte no anel, alegando que o utilitário para os dedos era assombrado. Segundo a lenda, Valentino mostrou o anel a um amigo e o mesmo afirmou que ele tinha uma visão pálida e mortal. Tempos depois, Valentino fracassou na bilheteria e morreu dentro de 6 anos. Após a morte do astro, um gangster chamado Joy Casino comprou o anel, mas se recusou a colocar no dedo até que a maldição tivesse desaparecido. Passados alguns anos, ele resolveu colocar o objeto entre os dedos e, uma semana depois, foi morto devido a um acidente de automóvel. Tempos depois, ele foi parar na mão de um outro dono, que também morreu em seguida. 3. A Cama de Beliche Assombradas Screenshot 2013 06 11 at 2:32 minutos e 09 segundos. PM. O caso dessas beliches se tornou tão famoso que foi parar no programa Unsolved Mysteries. Um casal chamado Alan e Debbie Tallman levaram uma cama de beliche para a casa onde moram e, depois de uma mudança de local do dormitório, coisas estranhas começaram a acontecer. As crianças da casa ficaram doentes, o rádio da família ligava sozinho e pulava de estação para estação. Inexplicavelmente os filhos começaram a alegar que avistaram uma bruxa. Um belo dia, voltando para casa sozinho, Tallman ouviu uma voz dizendo "vem aqui", no fundo da garagem, e avistou um fogo começar a subir. Quando ele subiu para pegar um extintor e voltar para apagar as chamas, o fogo havia desaparecido misteriosamente. Devido ao caos, os Tallmans resolveram pôr fogo no beliche e só assim os estranhos acontecimentos misteriosos pararam de acontecer. 4. A caixa mal assombrada Dre 1042. Jacob Coley havia ordenado que seus ajudantes criassem uma arca para o seu primeiro filho. Descontente com o resultado, o cara bateu nas costas do seu ajudante e ele acabou morrendo. Prometendo vingar a morte, outros companheiros passaram sangue seco de coruja no peito e um homem que se denominava exorcista acabou amaldiçoando o peito dos rapazes. Tempos depois, um total de 17 mortes foram atribuídas por conta da região amaldiçoada. Os filhos de Coley também morreram todos pela mesma causa. 5. Annabelle, a boneca assombrada Annabelle Doll. A antiga boneca havia sido comprada pela mãe para dar à sua filha Donna, no ano de 1970. A boneca sempre foi colocada na cama da garota em um pequeno apartamento que dividia com seu amigo Angie. Tempos mais tarde, ela começou a fazer coisas estranhas e assustadoras. A boneca aparentemente tinha a capacidade de se mover por conta própria, pois quando a menina voltava para casa, encontrava seu antigo presente em uma sala diferente de onde tinha deixado. Certo dia ela chegou em casa e encontrou uma mensagem dizendo "ajude-nos". Mais tarde, sangue começou a aparecer da boca da boneca. A dona solicitou uma sessão espírita onde foi relatado que o brinquedo se chamava Annabelle, uma garotinha de 7 anos que tinha sido encontrada morta no terreno de um apartamento. O espírito foi encarnado na boneca para que ela pudesse ter uma companhia. Em uma noite em seu quarto, Angie foi atacado por uma estranha força invisível que o deixou com 7 marcas de garras no peito.
Com medo, os amigos solicitaram a presença de investigadores paranormais e eles constataram que a boneca era um espírito demoníaco que buscava um hospedeiro humano e caçava fraquezas emocionais em garotas. Os investigadores levaram a boneca do apartamento para um museu oculto, onde ela permanece presa. Segundo relatos, a boneca ainda se move ao redor dos lugares e rosna para os visitantes.